Estamos de volta então com o ISTV primeira edição, aqui pela ISTV HD. Repito que estamos ao vivo para 34 municípios do estado de São Paulo. E agora aqui nos nossos estúdios, já acomodado, prefeito Felipe Augusto. Prefeito, muito obrigado por mais uma vez estar aqui conosco, trazendo informações, nos atualizando acerca de todas as questões ligadas à saúde, à política de modo geral, a obras, enfim. Fique à vontade, prefeito. Boa tarde, Clóvis. Boa tarde a todos que estão aí nos acompanhando. É um prazer estar aqui contigo, passando as informações do nosso município de São Sebastião. Muito bem, eu vou tirar meu óculos aqui, até para enxergar melhor aqui a minha pauta, para nós falarmos, prefeito. Bom, uma das coisas que é fato, primeiro que nós estamos vivendo um momento muito conturbado, diferente de tudo que já se viveu, né? Ninguém nunca, é algo que nunca se viveu mesmo no país. Mas nós temos aí uma condição diferenciada em relação a São Sebastião, que tem sido colocada como uma referência no combate, no isolamento e tudo mais. Como que você vê isso? O que você entende a respeito? Olha, Clóvis, nós temos aí quase que 90 dias já de pandemia decretada no nosso país e, obviamente, nas nossas cidades. Desde o dia 15 de março, aliás, véspera de aniversário da cidade, que era dia 16 de março, onde iriam ser comemorados todos os 384 anos de São Sebastião, nós tomamos a decisão de fazer o fechamento do município, o cancelamento das festividades, dos eventos, e tomamos as medidas necessárias para uma pandemia que já estava se avizinhando, estava chegando no Brasil. Pandemia que nós tínhamos as notícias vindas da Europa, vindas dos países asiáticos e também da América do Norte. Ali, nós montamos um comitê de emergência para o enfrentamento ao Covid-19. Esse comitê era composto, ele ainda é composto por médicos da nossa rede, os nossos infectologistas, o diretor da UTI, o diretor do hospital, todo um corpo clínico, um corpo técnico da Secretaria de Saúde e Vigilância Epidemiológica. Nós estabelecemos, então, uma série de estratégias. E a primeira delas foi isolar os profissionais de saúde para que eles não fossem contaminados. E, para isso, criamos 2 unidades de enfrentamento. Na região central, que é a nossa UPA, se tornou uma UPA respiratória, e na região sul, um PA, o pronto atendimento do bairro de Boiçucanga, que foi preparado para atender esses pacientes, essas possíveis pessoas contaminadas e, claro, dar segurança aos profissionais de saúde. Ato contínuo, nós iniciamos a preparação de uma UTI, ampliamos a UTI, saímos de 6 leitos, fomos para 38 leitos de alta complexidade, conseguimos fazer a aquisição dos respiradores, mais monitores cardíacos e outros equipamentos necessários à estruturação dessa UTI, e com isso criamos uma unidade de alta complexidade bem preparada para receber aí, naquele momento, um número estimado de quase 3.000 pessoas que seriam necessárias aí serem atendidas na UTI. Então, nós tínhamos os números, os cálculos eram altíssimos, existia uma previsão de mais de 400 óbitos, isso tudo estabelecido pelos nossos técnicos. A gente ficou assustado com aquela quantidade de pessoas que necessitariam estar entrando no serviço público, na saúde, e aí nós iniciamos uma preparação dos hospitais de retaguarda. Preparamos 2. O central, que fica no Tebar Praia Clube, uma capacidade de 110 leitos, e um outro, também no bairro de Boiçucanga, uma capacidade de quase 100 leitos. Graças a Deus, até esse momento, não utilizamos nenhum dos leitos. Mas nós começamos um trabalho muito forte de estruturação também e de massificação das informações. Então, a gente precisava ter uma coordenação que funcionasse como se fosse um reloginho mesmo, recebendo as informações da saúde, transmitindo para o cidadão para que ele fosse acompanhando a evolução dessa pandemia. Fizemos o treinamento das equipes, treinamos um segundo time de equipe médica, caso o primeiro caísse, em função dessa contaminação, desse contágio, e com isso nós conseguimos estruturar a saúde para esse enfrentamento. Quando nós fizemos essa ação de massificação das informações, o cidadão sebastianense percebeu a importância que ele tinha, e o papel dele era fundamental e a responsabilidade dele era extremamente oportuna, ou seja, tinha que usar a máscara desde aquele momento, tinha que praticar o isolamento social. Atingimos a melhor marca, a melhor média de isolamento social do estado de São Paulo, de São Sebastião. Tinha que se prevenir, fazer a higienização total de mãos, a parte de rosto, principalmente as mucosas, a higienização do seu automóvel, da sua residência, tinha que ele se prevenir com a questão da limpeza e, claro, evitar esse contato social. Então,
todos esses fatores foram fundamentais para que a cidade lograsse êxito. E temos êxito hoje. Nós temos a maior testagem do Brasil, nós temos aí quase 10% da população, o que representa 3% do total de testes no país. Temos um trabalho extremamente intenso de pesquisas, então a gente consegue acompanhar a evolução do coronavírus no município, essa evolução do contágio, e fomos um dos primeiros municípios, no estado de São Paulo primeiro, a fazer a utilização da cloroquina em associação com outras medicações para já eliminar o vírus no início do contágio. Então, com o segundo dia de sintomas, aplicamos já a cloroquina. Então, tudo isso somado rendeu a São Sebastião um resultado extremamente positivo, mais de 260 pessoas recuperadas até o momento, quase aí 400 pessoas identificadas com o coronavírus e 3 óbitos de residentes e 3 óbitos de não residentes. Portanto, números extremamente importantes e positivos no meio dessa pandemia. Perfeito. Levando em consideração essa informação e toda essa exposição, prefeito, uma das coisas que causou uma certa repulsa, até um certo nervosismo da sua parte, coberto de razão, foi quando foi estabelecido o mega feriado em São Paulo, em que então sabia-se que naquele momento nós corríamos o risco de trazer, né, pessoas para cá que pudessem, inclusive, contaminar de fato, todo esse projeto. E com certeza, quer dizer, diante de todo um sacrifício que não deixa de ser, conscientizar uma população, e aliás, deixa eu só fazer uma observação que nós estávamos falando aqui a respeito do uso de máscaras e tudo mais, só relembrando, nós aqui estamos na seguinte condição, estamos numa distância segura, não estamos fazendo uso de máscaras nesse momento por conta da condição técnica para que possa ser passado de forma positiva para vocês em termos de áudio, mas todas as questões de segurança nós tomamos aqui justamente para respeitar, principalmente falando novamente, um prefeito que está trazendo para cá um exemplo da cidade, então a gente não vai jamais quebrar isso. Mas só retornando, então, foi um momento em que realmente o senhor veio a público, falou, inclusive, com certa veemência e, inclusive, com essa repulsa mesmo, de, poxa, nós estamos fazendo de tudo e, de repente, nós vemos tudo ir por água abaixo. Foi esse mesmo sentimento? Claro, Clóvis. Aliás, todos os países e as cidades que foram foco dessa pandemia, como, por exemplo, a cidade de Wuhan, na China. Uma das primeiras providências que ela adotou foi o isolamento social, isola todo mundo. A segunda ação que o governo local tomou foi o fato de travar as estradas, ou seja, não sai ninguém. Na sequência, na Itália, né, na Lombardia, onde foi o foco dessa pandemia, na Espanha, Portugal, França, todos os países praticaram isolamento social e fizeram o fechamento das estradas no entorno das cidades que foram consideradas como centro dessa pandemia. No nosso caso, você pega o litoral norte, o litoral sul e a Baixada Santista, nós tínhamos que ter a proteção rodoviária, nós tínhamos que ter o fechamento das rodovias, porque ao decretar o isolamento social, a primeira coisa que aconteceu, as pessoas que têm casas de veraneio, ou seja, pagam o seu IPTU, têm a sua segunda residência no litoral, já se transferiram para o litoral. São Sebastião tem cerca de 45 mil pessoas hoje passando a quarentena na cidade, por mais de 80 dias, quase 90 dias, lá, 45 mil pessoas. Com a decretação desse mega feriado, ou seja, antecipar os feriados e combinar aí quase 7 dias de folga, era óbvio que as pessoas iriam descer em massa, teriam um êxodo da capital e da Grande São Paulo. E isso ia afetar diretamente, como afetou, porque os mercados, as padarias, os açougues são pequenos, eles não comportam tanta gente assim. E nós já tínhamos anotado nos meses de março, abril, maio, 3 feriados prolongados. E ao término de cada feriado, nós contávamos 7 dias, aumentava 30% o número de casos de contaminados. Pois bem, a preocupação nossa é que num mega feriado esse número seguramente iria subir, e que de fato aconteceu, subiu 40%. Então o que nós temos aí? Uma ação tomada de bate-pronto, não avaliaram os entornos da Grande São Paulo, os entornos da capital, despejaram muita gente nos municípios e com tanto tempo de enfrentamento, municípios que têm guarda civil municipal, como é o caso de São Sebastião, fiscalização de posturas, fiscalização do meio ambiente,
fiscalização de saúde, todo mundo já extremamente esgotado e ainda ter que ficar fazendo o gerenciamento das praias que estão fechadas, o gerenciamento dos bairros, o gerenciamento de uma costa com mais de 115 quilômetros. É diferente você pegar o município, por exemplo, de Santos, que tem 7 quilômetros, né, de Orla, e pegar São Sebastião, que tem 115, Batuba 120. Então, falando por São Sebastião, eu acabei externando a minha indignação. Achei que aquela decisão deveria ter sido tomada com antecedência, deveria ter sido discutido com os municípios e deveria, sim, ter uma responsabilidade maior. Manifestei a minha indignação porque a conta é do prefeito. E, de fato, os prefeitos estão sozinhos. Nós estamos no meio de uma legislação eleitoral. Nós estamos no meio de uma crise econômica. Nós estamos no meio de uma pandemia. Os prefeitos estão sozinhos. Eles têm que se apoiar nos seus corpos técnicos, né, se respaldar nos seus profissionais para tomar as decisões. E, de repente, uma decisão maior acabou prejudicando o município de forma direta. Então, essa falta de discussão, de diálogo, provocou a nossa indignação, e aí quem acaba pagando essa conta é o munícipe. Então, nós tivemos uma série de ações, restrições de acesso, barreiras sanitárias, entramos com as ações na justiça pedindo fechamento da rodovia, fomos derrotados por 2 vezes, perdemos nas barras dos tribunais, e infelizmente o número está aí. 40% no aumento de pessoas contaminadas, uma carga de custo maior para o sistema de saúde, uma carga de atendimento maior e, claro, colocando vidas em risco. Então, essa indignação, ela se comprovou real por conta desse número. Então, essa experiência nós já tínhamos de 3 feriados anteriores. O que nós precisamos agora deixar muito claro, a pandemia não acabou, ela continua aí. Ela arrefeceu, chegamos num platô, mas não se podem tomar medidas sem planejar, sem pensar e sem discutir com quem está no enfrentamento. E eu tenho dito aqui o seguinte, inclusive, né? Nós observamos, isso é fato, primeiro, independente de qualquer questão, nós vemos uma divisão de opiniões entre as esferas quando nós falamos do poder público, né? Então nós vemos a esfera federal entendendo de uma forma, a esfera estadual entendendo de outra, e não é diferente, acaba realmente estourando nas mãos dos prefeitos. Não estou fazendo nenhum tipo aqui de apologia ou nada disso não, mas o que eu vejo é justamente isso, porque, primeiro, o munícipe, lógico, a primeira frente que ele tem é o prefeito. Então ele vai para cima do prefeito, a cobrança em cima do prefeito, mas existem algumas coisas que vocês também estão de mãos atadas e que acabam enfrentando até e assumindo determinadas posições. Em termos, nessa situação, prefeito, dentro de São Sebastião, e como em qualquer outro município, nós tínhamos ali uma divisão daqueles que estavam preocupados com a saúde, efetivamente, né, e aqueles que estavam preocupados com a economia. Eu não estou dizendo que uma ou outra estão corretas ou não, mas dentro de São Sebastião, houve essa divisão e como foi lidar com isso? Bom, primeiro que nós trabalhamos com elementos técnicos. Então, nós fizemos as pesquisas de opinião, fizemos as pesquisas técnicas vinculadas à vigilância sanitária, à vigilância de saúde, para que a gente pudesse enxergar o município, saber exatamente o que estava acontecendo, entender a onda de contágio, qual a faixa etária, qual a escolaridade, qual a região. Então nós fomos identificando e com dados técnicos, calibrando as ações, definindo as estratégias e estabelecendo protocolos que pudessem ser atendidos. Primeiro, 87% da população sebastianense é a favor do isolamento. Isso ficou muito claro. Nós conseguimos enxergar agora, neste momento, por exemplo, que a cidade está dividida. Metade quer que retome a economia, a outra metade não quer que retome a economia em função dessa preocupação do contágio. Então, nós fomos adequando o dia a dia da cidade para que nós pudéssemos manter ali uma coerência e uma zona de conforto para o município. Primeiro, que o município tivesse a sua condição de saúde assegurada, respiradores, UTI, atendimento. Ministramos, como eu falei, a cloroquina já em primeiro momento, então com isso a gente conseguiu recuperar e proteger muita gente.
nós temos ali também uma decisão de flexibilização, que é a retomada da economia. Então, todas essas ações, elas foram sendo tomadas com dados técnicos, com uma avaliação extremamente séria dentro de um comitê que foi criado por nós, um segundo comitê de reabertura econômica, que também foi criado por nós, para que a gente pudesse ter as rédeas desse processo todo nas mãos, mas ao mesmo tempo desse o conforto ao cidadão para que ele tivesse a segurança, sabendo que a cidade estava protegida, e que de fato está. Os números demonstram isso. Então, todas essas ações, elas foram muito difíceis de serem decididas. Mas quando nós decidimos, essas decisões foram tomadas com segurança. E segurança não só do prefeito, mas de uma equipe técnica que respaldou as decisões do prefeito. Então, todo esse trabalho árduo rendeu bons resultados. Existe agora um caminhar para a reabertura econômica, a flexibilização das atividades comerciais, empresariais do nosso município e, claro, um olhar especial para o turismo. Afinal de contas, 80% da nossa economia depende do turismo. Então, tudo isso sempre foi muito bem avaliado para que as decisões pudessem ser bem tomadas. E, graças a Deus, os resultados demonstram que até agora nós não erramos. E a qualquer momento, Clóvis, nós podemos retroceder. Fecha tudo, restringe tudo, de acordo com a evolução da pandemia. E nós podemos fazer isso porque eu não tenho compromisso com o erro. Não vou assumir esse compromisso jamais. Se nós tivermos ali uma situação que precisa ser revista, ela será revista imediatamente. Então a cidade se tornou parceira das decisões do poder público. E com isso, nós temos aí, como eu disse, um resultado positivo até esse momento. É isso daí. Então, é importante que se diga, né, que todos fiquem atentos, inclusive o munícipe, de dar esse apoio efetivo, né, às decisões, para que se tenha o êxito necessário e, com certeza, tem sido muito produtivo, muito positivo até aqui. Agora, em meio a tudo isso também, prefeito, existem outras questões que o município também está passando, né? Tem, por exemplo, a questão do rendimento, a questão da receita que diminuiu e ainda obras que estão em andamento. Faz para a gente um panorama em relação a isso, a economia e a questão das obras. Bom, quando nós tomamos a decisão de fazer o fechamento do comércio, para proteger o cidadão, evitando o contágio e uma exposição exacerbada, o primeiro ponto que nós avaliamos era o impacto na arrecadação, que do ponto de vista econômico nós teríamos problemas a médio e longo prazo. Na sequência, nós fizemos uma avaliação também das possibilidades de retomada, estimando o tempo da pandemia de acordo com cálculos técnicos, cálculos científicos. Como a gente já tinha tomado a decisão de assegurar a saúde do cidadão sebastianense, ou seja, proteger o sebastianense, isso já estava bem discutido e bem alinhado, nós precisamos tomar as decisões de proteção econômica. Nós tínhamos uma avaliação que ela acabou se comprovando que no mês de maio, junho, nós já deveríamos ter uma queda na ordem de 30% a 35%, que de fato aconteceu, 30% de queda na arrecadação. Entre maio e junho, que é o mês que nós estamos vivendo agora, nós já tínhamos uma perspectiva, né, de uma queda também já próximo dos 60%, que também aconteceu, 54% de queda na arrecadação. Impostos como, por exemplo, o ITBI, que versa sobre a questão imobiliária, esse desabou, 90% de queda, ou seja, não estão mais vendendo os imóveis como deveriam estar vendendo. ICMS, os repasses como o FPM, Fundeb, todos eles caíram 50% ou mais. O turismo que diminuiu? O turismo, então, toda a rentabilidade dos hotéis, o pagamento ali da dívida ativa, dos impostos como IPTU, tudo isso veio caindo. E o efeito colateral disso é o desemprego. Então, nós já estamos anotando agora 44% de desemprego na população economicamente ativa. Esse número era de 15%. Então, você tem uma subida do desemprego agora, uma queda dessa arrecadação. E o custo social começa a aumentar. Nós fazíamos aquisição de 1.300 cestas básicas por mês. Agora, são distribuídas 25 mil cestas básicas por mês. Então, você tem aumento do custo social, o aumento do custo em saúde e uma diminuição na geração de empregos e de renda e a baixa arrecadação. As decisões elas foram sendo avaliadas e para nós ficou muito claro que era importante manter a construção civil operando em plena atividade. Foi mantida. As obras públicas nós também mantivemos, obviamente. E para nossa felicidade,
Nós, no ano passado, contraímos um empréstimo com a Caixa Econômica Federal e com o Banco do Brasil, mais o Desenvolve São Paulo, que juntos totalizavam 160 milhões de reais, das quais, desse valor total, 140 milhões seriam empregados em obras públicas, 135, 140 milhões em obras públicas. E esse dinheiro caiu no início da pandemia. Essas obras já estavam sendo licitadas e com isso nós conseguimos dar uma injeção na economia municipal, uma injeção de recursos. E elas continuam tendo agora novas licitações. Então, com tudo isso, mantivemos emprego, mantivemos renda, com o mínimo necessário para manter a economia do município sobrevivendo e funcionando, mesmo com essa queda de arrecadação. Perfeito. E aí, falando de obras também ligadas à saúde, né? Temos aí a questão do Hospital de Boiçucanga, que me parece já é uma realidade, que está em vias de ser inaugurado, ou de ser entregue à obra. É exatamente isso, prefeito? Exatamente isso. Nós temos agora o Hospital de Boiçucanga, que atende os bairros da região sul, portanto 40% da nossa população serão atendidos por uma estrutura bem organizada, maternidade, pronto-socorro, né? A equipe do SAMU que vai ficar também fixa lá dentro, mais a equipe da odontologia, nós vamos ter um CEL, um Centro de Especialidades Odontológicas, também com emergência e urgência, enfim, centro cirúrgico, toda uma condição de atendimento aos munícipes da região sul. Bairros como Maresias, Boiçucanga, Camburi, Paúba, Barra do Una, Juqueí, terão ali um atendimento em excelência de saúde. Tudo isso precisava também ser entregue com antecedência. Nós, então, reforçamos o caixa da obra, aceleramos os expedientes, nós estamos trabalhando em 3 turnos ininterruptos, então a obra está num ritmo extremamente acelerado. Nós temos aí a previsão de já entregar no fim de julho, início de agosto, né? Nós vamos entregar a obra do hospital e, com isso, atender a população. E obras em paralelo, por exemplo, as unidades de saúde do município, todas em reforma e agora já sendo entregues também, todas elas, 100% das unidades. Maternidade e o Centro de Referência da Mulher da região central entra em licitação agora, tão logo termine essa pandemia. Então, os investimentos na saúde foram todos direcionados de forma correta, séria e com economicidade. Por exemplo, estimamos gastar 3 milhões, né, e 300 mil em aquisição de equipamentos. Gastamos 2 milhões e 800 e completamos o quadro de equipamentos da saúde do município. Perfeito. Então, tudo isso foi, com certeza, aí, melhorando a nossa saúde municipal. Muito bem, prefeito, nosso tempo está esgotado e eu quero mais uma vez agradecer por sua presença aqui, sempre solícito com a nossa emissora, dizer que as portas estão abertas e desejar sorte e sucesso, porque sabemos que não é fácil, que vai precisar bastante ainda, porque nós temos um longo caminho a trilhar. Com certeza, agradecer a você, Clóvis, a ISTV, e deixar um forte abraço aqui, que Deus abençoe a todos. Assim seja. Então amanhã temos encontro marcado às 11h30 com mais um ISTV primeira edição. Ao longo da tarde, muito mais programação e no final dela você se atualiza acerca dos assuntos do Litoral Norte e Litoral Sul com a Ana Paula Oliva no ISTV segunda edição. Um grande abraço e até amanhã.